Vocês estão prestes a entrar numa zona onde o impossível não existe. Essa zona foi inspiradora e criadora de grandes nomes, grandes seres e grandes mídias. Então venha conosco e hoje nós vamos falar dessa saga crepuscular. Quem sabe a série de ficção mais influente e mais importante de todos os tempos. The Twilight Zone. Fala meus queridos, mais um vídeo começando aqui no Blockbuster e hoje eu queria falar sobre filmes, séries, quadrinhos, enfim, tudo relativo a Twilight Zone, uma das maiores, mais importantes, mais incríveis séries de ficção de todos os tempos, onde inclusive já teve vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre filmes que copiaram episódios de Twilight Zone e vocês não sabiam. O card está aqui em cima, o link está aqui embaixo. E a gente sempre fala muito de Twilight Zone, a gente fala da importância e eu quero mostrar algumas coisas que vocês podem encontrar e de fácil acesso, né, para quem mora aqui no Brasil e também puder importar, etc. E também contar um pouco da história dessa série que para mim é uma das mais influentes da história da TV mundial e quem sabe uma das mais influentes também de forma transmídia, né? Ela influencia jogos, ela influencia filmes, ela influencia quadrinhos, ela influencia tudo. Mas antes nós vamos dar um recadinho muito rápido, antes de você se inscrever aqui no canal e curtir também o nosso vídeo, nós vamos dar um recadinho muito rápido da nossa parceira Guilda Virtual, que é o site guildavirtual.com, onde você pode comprar os seus quadrinhos com desconto bacana, acima de R$70 o frete é grátis, eles têm uma gama de quadrinhos lá muito legal, tem até usados também por um preço muito bacana e grandes promoções, então acesse lá. E eles estão também com a seção deles dentro do Shopee, que é um sitezinho bacana aí que está concorrendo com o Mercado Livre, que é o shopee.com.br, e lá é só digitar Guilda Virtual que vocês acham a seção deles lá dentro, com promoções e com as ofertas, ok? E no Instagram também é @virtualguilda. Os caras são muito gente boa. Vão lá, acompanhem, porque sempre tem promoção nova, sempre tem coisa nova rolando. Então é só ir lá e procurar os caras no Instagram, no site guildavirtual.com, em tudo, ok? Guilda Virtual de nerd pra nerd. Bora pro vídeo. Gente, Twilight Zone é uma série criada por Rod Serling. Nos anos 50 ela começou meio que um formato radiofônico, ele que era radialista, né? Ele era produtor de conteúdo para rádios, ele já tinha feito inclusive roteiros de filmes, etc. Mas ele escrevia muito para rádio, para publicidade e ele tinha uma visão um tanto quanto transformadora para a época, ao mesmo tempo em que ela é uma visão, na época, uma visão pós-moderna, por assim dizer. Por quê? Porque ele conciliava várias das coisas que vinham antes, misturava tudo isso e fazia dos seus roteiros algo novo, por assim dizer, que é algo que muitas vezes a gente chama hoje, né, e sempre chamou de pós-modernismo, que é o remix de coisas, de influências, etc. As influências dele, obviamente, aquele período de pulp, grandes contos de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, óbvio que ele teve aquele sinal do pessimismo pós-guerra, isso é visto e notório, principalmente na série original, né, onde ele escrevia a maior parte dos scripts, mas ele é um cara que também flertou com literatura pulp, com quadrinhos, com séries clássicas, né, de terror lançadas lá no início, né, do século passado. Enfim, ele foi um cara muito prolixo, ele escreveu demais, ele foi o showrunner da série, ele foi o grande homem por trás, tanto que ele apresentava o início dos episódios, ele sempre narrava, né, e ele aparecia como narrador. Isso acabou virando uma marca registrada dele também. E depois ele viria a fazer a Galeria do Terror, onde ele também começava apresentando os episódios. E
Twilight Zone, ela é importantíssima por quê? Porque ela misturava temas de ficção, ficção científica, viagem no tempo, terror, suspense, enfim, drama, comédia, romance, tudo isso misturava com pessimismo e com uma visão de mundo muito mais realista. E nós conversamos muito isso com o professor Alexander numa live que também está aqui no canal sobre literatura, né, e tudo que envolve a literatura sci-fi. É o tempo que a gente vive, né? A gente vive num mundo hoje muito cético, muito. Tava pensando até nisso outro dia, né? Vivido muito esvaziado assim de sonhos, de ceticismo. A gente vive numa época cínica. Se fosse definir o século XXI, a gente vive numa época cínica. As pessoas, se você fala que se você tem um sonho, as pessoas já querem te sacanear. Sabe? É uma realidade assim que a vida é como ela é e coisa e tal. Então eu vejo muito disso que ajuda a alimentar essa posição de pessimismo. E essa questão já está nutrida ali no Além da Imaginação. Vamos lembrar, Além da Imaginação é uma série, por exemplo, ela brinca muito com o Weird. O Weird, essa ficção Weird, e o próprio ficção Weird é aquilo. O Weird, o que é o Weird? Porra, o Weird é uma misturada de ficção científica com horror, com fantasia, com gótico. O Weird é um entre-gênero, nem gênero ele é, eu tô até forçando a barra aqui. Ele não sei se é um gênero com a ficção científica como horror. Ele é um entre, e tá sempre no entre-lugar, e o Twilight Zone, ele brinca com essa possibilidade. Tem um alienígena, mas é uma história de horror. Né? Às vezes tem uma fada, mas a fada, mata geral. Aqui no Brasil, nós temos este box que, aqui, ó, para vocês verem, Além da Imaginação, que conta com as 5 temporadas originais da série, que começou em 59 e foi até metade dos anos 60. Aí você me pergunta, nossa, mas essa série ela era tão foda e acabou, né? Sim, acabou por vários motivos, né? Primeiramente, recursos. Ela era uma série que ela tinha um gasto. Ela era uma série que ela só foi valorizada depois por conta dela estar muito à frente do seu tempo. Então ela foi muito valorizada depois, né? Que ela acabou, inclusive reprisando até hoje, né? E é uma série rememorada. E eu vou falar para vocês vários autores que vocês já leram em quadrinhos, que vocês já acompanharam alguma coisa, tem passagem, tem ligação com Twilight Zone, e eu vou explicar para vocês isso. Além daquele box, também saíram no Brasil essas edições dubladas daí, que passavam inclusive na Globo, de madrugada, essas versões dubladas. Então é uma série que nos anos 80 ela teve muito presente ali na TV aberta. Essa série também flertava com algumas outras séries que saíram na época, e nós vamos falar sobre que ela influenciou e também acabou sendo influenciada por algumas outras séries. A Quinta Dimensão é uma série sensacional de ficção e que tem muito a ver também com Twilight Zone. Ela teve depois um remake, que se passou muitos anos depois, mas essa clássica vale muito a pena. E para quem gosta também de Twilight Zone, tem essa belezura aqui, Um Passo Além, que é um Twilight Zone, mas com uma pegada um pouco mais espiritual, um pouco mais, como que eu poderia dizer, evocação do mal, assim, uma coisa mais, né, uma coisa escondida ali, sobrenatural. Já nos anos 80 nós tivemos esta belezura aqui. Foi uma série produzida 2 temporadas pela CBS. E, cara, ela tem nada mais do que, tipo, primeiro episódio Bruce Willis, tem outros atores conhecidíssimos, Morgan Freeman, enfim. E como escritores, por exemplo, nós temos o George R.R. Martin, ele escrevia episódios para essa série. Nós temos o Jay Straczynski, que foi um roteirista responsável pela criação de Babylon 5, uma das séries de ficção científica mais fodásticas aí dos últimos anos, né? E também ele ajudou a produzir vários seriados de ficção, enfim. E logo a gente vai ver mais dele. Essa série é muito bacana, ela teve um investimento
menor em coisas mais espaciais, etc. Ela focava mais em tramas psicológicas, mas é uma série que eu gosto muito e tem uma criatividade imensa. E tem também episódios dirigidos pelo Wes Craven. Cara, por favor, né? Sensacional. Então, nos anos 80, um cara apaixonado por Twilight Zone, assim como eu, mas com muito mais recursos financeiros e com recursos cinematográficos, ele decidiu fazer a sua Twilight Zone, só que tirando um pouco o pessimismo e colocando um pouco um otimismo oitentista que a gente se acostumou a ver nos seus filmes. Steven Spielberg fez Amazing Stories, que eram histórias assim como Twilight Zone, histórias que se passavam em diversas situações, em guerra, numa vizinhança, numa casa, enfim, diversas situações, mas eram histórias inspiradoras. Muito legal, material sensacional que tem aqui no Brasil à venda e, cara, são 4 discos do caramba. Anos 2000, trilha sonora de Korn, fazendo aquela trilha habitual. E, cara, nós tivemos esse Twilight Zone aqui apresentado pelo Forest Whitaker. Eu acho um tanto quanto mais ou menos, mas tem alguns episódios que são remakes do original, então esses episódios são legais para quem tem um certo preconceito com episódios em preto e branco. Mas é uma série que durou, se não me engano, ela durou só uma temporada. E nesse box aqui, em DVD, tem a série completa com 7 discos. Tem para vender aqui no Brasil também. Só para lembrar, quem já viu Twilight Zone na TV recentemente, é essa série e ela passava no SBT. Em quadrinhos, nós tivemos muitos quadrinhos, muitos. Alguns vocês podem até ver de graça aqui embaixo, eu vou deixar o link, vocês podem ler de graça. Quadrinhos clássicos de Twilight Zone. Foi praticamente lançado juntamente com a série de TV, só que ele durou muito mais, durou cerca de 26 anos de publicação. E sempre foi uma publicação clássica de ficção da história dos quadrinhos. E assim como eu falei, né, transmídia. Então, os quadrinhos começaram lá em final dos anos 50, passaram por 60, 70 e foram mudando de empresas, de editoras, né? E eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A primeira foi da Gold Key e ela teve 91 edições. E, enfim, algumas delas você, como eu falei, você pode ler online, os links estão aqui embaixo. São muito bacanas, tem tudo a ver com a série clássica. Mais tarde viria a influenciar também Contos Cripta, Creepy, a revista, né, Eerie, as revistas que saíram nos anos 60, que também tem muita referência da série Twilight Zone de TV, e que também, né, obviamente, vieram dessa leva de quadrinhos onde histórias curtas, fechadas, de terror, de suspense, de ficção científica acabam rolando. Depois foi a Now Comics, e a Now Comics acabou lançando quadrinhos lá nos anos 80, quadrinhos com 2 histórias cada, com artes bem bacanas, que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Isso aqui eu não tenho em português, tá? Então eu comprei gringo, inclusive foi na Comic Con. E eu quero mostrar a mais recente, que foi da Dynamite em 2014, que é uma série de histórias encabeçadas aí por quem? J. Michael Straczynski. E eu tenho aqui em 3 encadernados, obviamente gringos, né, que não saíram aqui no Brasil, tá? Mas, cara, o preço é bem bacana e são acessíveis. Cada um desses encadernados tem cerca de 6 episódios, tá? 6 edições episódicas, tá? E, cara, escrito pelo Straczynski de novo, um cara que tem a mão de Twilight Zone e que conhece muito bem. Enfim, também teve o filme do Spielberg, né? Com uma tragédia inacreditável, onde algumas crianças, 2 crianças na verdade, e um ator foram mortos, né, no set, uma coisa horrível, não queria nem falar aqui, mas enfim. E nós temos a série atual do Jordan Peele, que passa pela CBS, né, e tem também na Amazon Prime a série
tem os moldes da clássica, onde cada episódio é uma história, e ela bate muito em temas recorrentes da clássica também. Preconceito, machismo, sexismo, sabe? Cara, tudo que de pior que existe no mundo, a série combate e a série denuncia. E os episódios são muito legais, tem alguns nota 10, alguns nota mais ou menos. Tem 2 temporadas. E, infelizmente, até o momento nós não sabemos se vai continuar ou não. Mas fica aí a dica para vocês conhecerem Twilight Zone, para poderem ver um pouquinho mais dessa explosão que se deu de fagulhas dessa grande obra em várias das coisas que a gente gosta e que a gente admira nos quadrinhos, na TV, no cinema, enfim, nos games, em todas as mídias. Valeu, galera! Um abraço especial, se inscreva aí no canal, nos acompanhe para mais vídeos. Até mais!